Vamos dar início aqui ao módulo de diabetes do TIM 2023. Mamãe traz seu filho de 14 anos para uma consulta com o endocrinologista devido à fibrose cística. Ela quer saber algumas informações relacionadas ao diabetes relacionado à fibrose cística. Sobre essa doença, a marca é correta. A principal alteração é o aumento da resistência insulínica. O rastreamento deve ser realizado a partir dos 10 anos com o TTGO, teste de tolerância à glicose oral. A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. O tratamento com dieta hipocalórica e exercício é essencial para a manutenção do peso corporal. E aí, qual que vocês acham que é a correta? O rastreamento deve ser realizado a partir dos 10 anos de idade com teste de tolerância à glicose oral. Então vamos dar uma conversadinha sobre algumas coisas. Então aqui, falando da fisiopatologia da diabetes relacionada à fibrose cística, a principal característica da fisiopatologia é sim a deficiência de produção de insulina pela destruição de célula beta e não uma resistência insulínica, tá? Então a principal é a destruição de célula beta. Nós temos também sim resistência insulínica devido à inflamação, uso de corticóide, mas a principal é sim a destruição, das células beta, levando a uma diabetes com complicações de doenças microvasculares, aumento de infecção e diminuição de peso. Então isso é importante nessa doença que é um pouquinho diferente, dos outros tipos de diabetes. Nós vamos falar já mais para frente. Aqui, ó. Então vamos principalmente diferenciar tipo 1 e o relacionado à fibrose cística. Então, as principais diferenças é que você tem na fibrose cística ainda um pouco de liberação de insulina. Menor, pequena, mas tem. Do diabetes tipo 1 você tem ausência de produção de insulina. Isso vai acarretar, por exemplo, cetoacidose, um risco maior de ter no diabetes tipo 1, e já na diabetes relacionada à fibrose cística, um risco muito raro de ter cetoacidose devido a essa pequena produção ainda de insulina, tá certo? As complicações macrovasculares são mais presentes no tipo 1, na doença, na diabetes, na doença da fibrose cística é mais difícil de você ter as complicações macrovasculares. O tratamento não muda e a principal causa de morte na diabetes tipo 1, nefropatia e doença cardiovascular, na fibrose cística é a doença pulmonar. E quando a gente fala de alimentação, que a gente sempre no diabetes tipo 1, tipo 2, a gente procura restringir às vezes a caloria em pacientes obesos, ou você tem uma ingesta menor de gordura, mas de proteína que muda um pouquinho. Olha que interessante. A gordura, diabetes tipo 1, tipo 2, menor que 7% de gordura saturada, certo? Aqui, 40% da ingesta total de energia relacionada à gordura. Então, assim, a gordura é essencial nesses pacientes para eles terem ganho de peso. E outra coisa também, proteína. Olha só a quantidade de proteína, 200%, tá, da referência de proteína. Então, 200% a mais dessa ingesta de proteína e sem redução na nefropatia. Olha só que interessante como nós temos que dar um aporte muito grande calórico, proteína, de gordura, para tentar manter o peso, desses pacientes. E aqui o screening, então você faz a partir dos 10 anos de idade, com teste de tolerância à glicose oral nos pacientes que têm fibrose cística. Então essa é a indicação, essa é a resposta da pergunta. A doença hepática gordurosa metabólica é um componente hepático da síndrome metabólica e está frequentemente presente em pessoas com diabetes. Sobre o rastreio e estadiamento dessa condição, marque a alternativa correta. A ultrassom é o método de imagem recomendado para o rastreio inicial da doença hepática gordurosa metabólica em virtude de sua alta sensibilidade para a detecção da gordura hepática. O Fibrosis 4, o Fibrosis 4, o FIB4, é uma ferramenta útil na avaliação da doença hepática gordurosa metabólica, pois tem alta acurácia para a identificação da fibrose hepática desde os estados iniciais. O parâmetro de atoração controlada e a mensuração da rigidez hepática da elastografia hepática permitem estimar, respectivamente, a quantidade de gordura no fígado e o estágio da fibrose hepática. A ressonância é o melhor método de sensibilidade para a avaliação da presença de inflamação e fibrose, pois fornece uma estimativa com base na avaliação de todo o parênquima hepático.
E aí, qual que é a correta dessa? Qual que vocês colocariam? O parâmetro de atenuação controlados é a mensuração da rigidez hepática, da elastografia hepática, permitem estimar, respectivamente, a quantidade de gordura no fígado, então parâmetro de atenuação controlada, e o estágio de fibrose para mensuração da rigidez hepática. Ok? Então, só dar uma pincelada aqui, o ultrassom, ele é um método de rastreio, mas não porque ele tem alta sensibilidade, tá? Ele não tem alta sensibilidade. O Fibrose Score, a FibCort é uma ferramenta importante, sim, mas ela não tem alta acurácia para casos de fibrose nos estágios iniciais. E a ressonância, ela não tem muita sensibilidade para avaliação de a presença da gordura no fígado, sim, mas fibrose já não. Ela não tem essa sensibilidade tão alta assim. Então, esse é o guideline brasileiro de como a gente avalia isso. Então, como é que a gente faz? Pacientes em sobrepeso já são candidatos até a doença hepática gordurosa metabólica, que aqui é por essa sigla MASLD. M-A-S-L-D. Então, assim, o que a gente avalia nesses pacientes? Nós podemos pedir um ultrassom de abdômen, elastografia ou ressonância. Nós já temos essa possibilidade, porém, elastografia e ressonância são exames mais dispendiosos. Então, o que a gente abre mão do ultrassom? É um exame mais barato, mais de fácil acesso, é mais factível, né, no nosso dia a dia, tá certo? E veja bem, não é recomendado a dosagem somente das enzimas hepáticas. Você tem que ter um exame de imagem. Fez o exame de imagem, ausência de esteatose, morreu o assunto. Vamos reavaliar mais para frente, tá bom? Presença de esteatose. Aí sim nós vamos fazer o score, o FIB-4. Se esse FIB-4 vier menos que 1,3, ausência de fibrose. Se vier acima de 1,3, vamos partir para a elastografia. Na elastografia, nós vamos medir o quanto, né, através dessa ferramenta, o quanto que esse fígado está mais ou menos endurecido, tá? E, na verdade, é isso que a elastografia vê. E aí também, né? E aí você deu esse valor de 8 kPa para baixo, a gente apenas faz um acompanhamento. Dificilmente esse paciente vai ter fibrose. Acima de 8, nós podemos já indicar até fibrose, até biópsia hepática para a avaliação da fibrose hepática. Ok? Esse outro guideline eu vou passar mais rápido aqui, mas só para vocês verem que nesse daqui, mesmo os pacientes que não são diabéticos, que não estejam acima, não pacientes só acima do peso, mas pacientes também diabéticos que podem estar abaixo do peso e pacientes com síndrome metabólica também, tá? Então, esses pacientes, eles podem sim ser candidatos também à presença de doença hepática gordurosa metabólica. Então, não só os obesos, mas também os diabéticos e também os de peso normal com síndrome metabólica, em que praticamente o caminho é o mesmo. E só aqui falar um pouquinho, então, do FIB-4. O que é o FIB-4? Você vai precisar de idade, TGO, TGP e plaqueta. Simples assim. Põe na fórmula e ele te dá o valor. Deu 1,3, tá? Ausência, né, de fibrose. 1,3 para cima, a gente precisa passar para a elastografia. Fazemos a elastografia. Aqui estão a classificação METAVIR, que tem de F0 a F4, F0 é F1 normal, F2, F3, F4, graus ascendente de fibrose. E aqui na mensuração, então tem um corte de 8, indicação de fibrose hepática, 8 kPa. Aqui nós temos no METAVIR F0, F1 até 7, 7 a 9,5 F2, até 12,5 F3, acima de 12,5 o F4, que a gente tem uma grande chance de cirrose. Ok? Então, só para recapitular, paciente obeso, diabético ou peso normal, síndrome metabólica, ultrassom. Ultrassom confirmou que tem gordura no fígado, elastografia. Elastografia menor que 1,3, morre assunto. Acima de 1,3, FIB-4. FIB-4 abaixo de 1,3, morreu assunto. Acima de 1,3, elastografia. Elastografia, ou METAVIR, ou quilopascal, ponto de corte 8. E aí a gente vai fazendo a avaliação. Ok? Se o screening vier negativo, a cada 2, 3 anos, a gente repete a avaliação. Existem diferentes anticorpos que podem ser dosados para a confirmação do diagnóstico de diabetes tipo 1.
Sobre esses anticorpos, a alternativa correta, o ICA é um anticorpo que promove a destruição das ilhotas de Langerhans. O GADA é um anticorpo inespecífico, encontrado em menos de 10% dos pacientes ao diagnóstico. O IA2A é um anticorpo que aparece mais precocemente de M1 e permanece elevado por mais tempo que o GADA e o ZNT8A. E o ZNT8A é um anticorpo encontrado na maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 recém-diagnosticados e pode ser encontrado em outras doenças autoimunes. Isso é um pouquinho mais complicado. O que vocês colocariam? Então, alternativa D, certo? O ZNT8A é um anticorpo encontrado na maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 recém-diagnosticado e pode ser encontrado em outras doenças autoimunes, inclusive na doença de Addison, você vê uma grande prevalência desses anticorpos em associação, tá bom? Só dando uma revisadinha aqui, o ICA não destrói as ilhotas de Langerhans, mas sim, ele é contra algumas proteínas presentes nessa ilhota e aí interfere na função das ilhotas, tá? Não necessariamente contra a ilhota. O GADA é extremamente específico, bastante encontrado, nós vamos ver mais de 80% dos pacientes, tá bom? E aqui a questão de aparecer precocemente, por mais tempo elevado que o GADA, essa aqui que vai estar errada também. Então aqui os 4 anticorpos, né, como eu falei para vocês, mas o GAD aqui, 80% dos pacientes tem a presença desse anticorpo, então ele é muito prevalente. A presença do ICA já vai para 60% a 90%, do IA2A 54% a 75%. Interessante que o IA ele tem uma inversamente correlacionado com a idade do desenvolvimento, do aparecimento do diabetes. Então, quanto mais jovens esse anticorpo é menor, assim que vai ser mais tempo de diabetes. Desculpa, quanto mais jovem ele é menor, e assim que vai acontecendo o diabetes, ele vai diminuindo de título. Ok? Titulação dele. E aqui aqueles que aparecem mais cedo, aqueles que vão se perdendo, né, com o passar do tempo. Então, IA é o mais precoce, seguido pelo GADA, e aí os outros aparecendo consequentemente. Então, lembrando que o ZNT8A está presente em outras doenças autoimunes e é a resposta correta na pergunta. Aqui, só para demonstrar, como eu falei para vocês, né, a prevalência do anticorpo ZNT8A contra as doenças autoimunes. Então, aqui com a doença de Addison, só para ilustrar para vocês. Mulher, 54 anos de idade, iniciou quadro de emagrecimento, hiperglicemia, confirmado em diversas ocasiões, associada a eritema necrolítico migratório em região perioral, genital e extremidades. Refere episódio recente de trombose venosa profunda, diagnóstico mais provável. Essa é bem direto ao ponto, ou sabe ou não sabe, né? Ou por exclusão também. O que vocês acham? Pelagra, glucagonoma, somatostatinoma, síndrome carcinoide. De pelagra e síndrome carcinoide dá para tirar, agora ficamos entre essas duas, né? E claro, glucagonoma, vamos falar para vocês mais para frente. Pelagra, alterações neurológicas, né? Alucinações, delírios, alterações de pele, dermatite, náusea, diminuição de apetite e diarreia aquosa. Aqui nós vemos, então, o glucagonoma, que é a resposta. Então, ele tem uma necrotílico migratório, diminuição de peso, diabetes mellitus, estomatite, diarreia. Temos também surinoma, que sintomas clássicos, né, de hipoglicemia, confusão, aumento de sudorese, enfim, né, isso é mais fácil, né, da gente perceber. O gastrinoma, Zollinger-Ellison, nós vamos ter aquele paciente que às vezes tem uma gastrite, uma úlcera de repetição, difícil controle, então lembrar, Zollinger-Ellison, associado ou não à diarreia, ele pode vir a diarreia sozinho. O vipoma, a síndrome de Very-Morrison, em que você vai ter uma diarreia profusa, aquosa, com uma hipocalemia. Somatostinoma, coelitise, perda de peso, diarreia, esteatorreia e diabetes mellitus. E outros tumores neuroendócrinos, sintomas de compressão de massa sobre o pâncreas. Só interessante, olha quantas dessas situações dão diarreia. Então, naqueles pacientes que têm diarreia crônica, que não se consegue identificar a causa, sempre lembrar dessas entidades que podem cursar com diarreia. E a síndrome carcinoide, em que você vai ter o flushing, doença cardíaca, diarreia, também dermatite, dor abdominal e pode estar
associada à pellagra. Ok? Outra pergunta. Inibidores de PP4 são medicamentos que podem ser utilizados na maioria dos pacientes com DM2. Excelente tolerabilidade. Marca alternativa que indique qual medicamento dessa classe pode ser utilizado nos pacientes com doença renal crônica estágio G3B sem necessidade de ajuste de dose. Evogliptina, linagliptina, evogliptina, linagliptina, alogliptina, linagliptina, alogliptina, apenas linagliptina. E aí? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que saber o que é o estágio G3B. Resposta da pergunta, evo e linagliptina. Então, a gente precisa ir para a prova, né, com essa tabela na cabeça. Não tem como não ter essa tabela na cabeça. Então, aqui, G3B, você vai ter uma taxa de trituração entre 30 e 45. Hora que a gente passa para cá, então, aqui, DPP4, 30 e 45, aqueles que não precisam ter ajuste de dose, linagliptina e também a evogliptina, ok? Então, assim, a linagliptina, no que se diz respeito à função renal, é exatamente igual à evogliptina. Não tem nenhuma diferença entre as duas moléculas, ok? Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, todos os pacientes com diabetes mellitus de tipo 2 devem ser examinados para pesquisa de neuropatia diabética periférica no momento de diagnóstico. Qual das alternativas abaixo é recomendada para o diagnóstico definitivo da neuropatia diabética periférica? Neuroped, microscopia corneana confocal, score de comprometimento neuropático, monofilamento de 10 gramas. E aí? Score de comprometimento neuropático. Então, aqui só para dar uma relembrada nas neuropatias diabéticas, difusas e focais, polineuropatia assistiva-motora, polineuropatia autonômica, atípica, mononeuropatia e as radiculoneuropatias. E quando a gente fala de polineuropatia assistiva-motora, né, que é o tema da pergunta, pode ser fibras finas, grossas e mistas. Ok? Então, para fazer o rastreamento, a gente faz através de alguns exames factíveis no consultório, como monofilamento, diapasão, tensiômetro. Então, a gente consegue fazer esses testes para identificar a neuropatia e, através do score de comprometimento neuropático, a gente consegue fazer o diagnóstico e o estadiamento, que grau se encontra essa neuropatia. Então, para o diagnóstico definitivo da neuropatia diabética periférica, é recomendado utilizar o score de comprometimento neuropático validado para o português. Ok? Que nada mais é você usar sensibilidade vibratória, sensibilidade térmica, dor superficial, reflexo acrílico. Ok? Então você faz a direita e a esquerda, você tem um score, você faz a somatória e classifica como ausente, leve, moderada ou severa. Então você fez, né, um paciente, está lá com queixas. Primeiro, excluir causas não diabéticas, né? Falta de vitamina B12, alteração de lípides, hipotiroidismo, entre outros, tá bom? Aí você vai estabelecer um critério de dor, que é a desse EVA, que nada mais é que esse critério aqui. Então você vai, o paciente vai falar para você o quanto que você tem de dor, para depois você conseguir acompanhar e ver se isso está melhorando ou não, ok? Aí você faz o tratamento de base, que não adianta você tratar, se não tratar a base, é tirar água de cano furado, então tem que tratar o diabetes, tem que tratar a pressão, albuminúria, lípidos, peso, tem que ser tratado, ok? E aí você pode fazer o tratamento restaurador, com ácido alfa-lipoico, fisioterapia ou reposições, quando necessárias de vitaminas. E o tratamento sintomático, que aí vem imipramina, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina, gabapentina, pregabalina. Você pode escolher uma delas, você pode fazer o tratamento. A hora que você chegar numa dose adequada, se não tiver controle, você pode aumentar a dose ou associar, mas lembrando que você tem que chegar na dose adequada. Avalia 4 semanas, faz de novo aquela escala para dor e avalia, teve melhora aqui 30%? Teve, podemos manter. Não teve melhora aqui 30%? Então vamos avançar no tratamento. Falando um pouquinho aqui de todos os medicamentos, a pregabalina, não vou entrar em detalhes, a gabapentina, mas só para vocês verem, ó, a dose da gabapentina é de 900 a 3.600.
Então não adianta você dar 1, 2, 3 comprimidos de 100, não, é de 900 a 13.600. Então você tem que escalonar essa dose até chegar à dose de tratamento, desde que não tenha outra condição, né, que não permita ser feito dessa forma. A duloxetina, venlafaxina, e tomar cuidado, né, com a metriptilina e nortriptilina, principalmente de cardiopatas e idosos, tá bom? Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem essa noção desses medicamentos que vira e mexe também são solicitados na prova. No último ano, várias reportagens foram publicadas na mídia a respeito da aprovação, pela primeira vez na história, de uma medicação capaz de retardar a progressão do diabetes tipo 1, o teplizumab. Sobre essa medicação, marca a alternativa correta. É um anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa, que tem como principal objetivo reduzir a produção de anticorpos pelo linfócitos B. É indicado para indivíduos com pelo menos 2 anticorpos positivos contra a célula beta pancreática, mesmo com glicemia normal. O tratamento com o teplizumab retarda a progressão do estágio 2 para o 3 do diabetes mellitus tipo 1 em um período superior a 20 meses. Um dos principais efeitos colaterais é a alteração do leucograma, caracterizado por leucopenia com neutropenia. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? Correta. O tratamento do teplizumab retarda a progressão do estágio 2 para o estágio 3 em um período superior a 20 anos. Então vamos falar um pouquinho das outras alternativas aqui para você. Primeiro, precisamos entender os estágios, né, do diabetes tipo 1. Então tem o estágio 1, 2 e 3. Estágio 1, anticorpos positivos, normoglicemia. Estágio 2, anticorpos positivos, uma disglicemia, um pré-diabetes. Estágio 3, anticorpos positivos, ou já tem o diabetes manifesto e já tem sintomas. Ok? Simples assim. 1, sempre vai ter anticorpos positivos. No 1, glicemia normal. 2, uma disglicemia, um pré-diabetes. No 3, um diabetes já com sintomas. Ok? Então, sabendo disso, qual que foi o teplizumab? Primeiro, ele é o anticorpo contra a célula CD3, tá certo? Então, não é contra linfócitos, aqui como ele colocou na pergunta, linfócitos B, anti-TNF-alfa, tá bom? É contra CD3. Qual foi a população do estudo? Foram diabéticos do estágio, tipo, no estágio 2 e 3, e viu-se então que o benefício foi da evolução do 2 para o 3 nesse tempo de 20 meses, ok? Então esse foi o benefício do tratamento. Efeitos colaterais, qual que é o principal? Linfopenia. Leucopenia, neutropenia, segundo e terceiro. Então, o principal efeito colateral foi a linfopenia. Tá certo? Menina, 15 anos de idade, consulta de rotina. Diabetes desde os 5 anos de idade, tratamento com insulina, sem comorbidades, menarca aos 13 anos, ciclo menstruais a cada 28 dias, sexarca há 3 meses e usando por hora preservativo masculino como método contraceptivo. Tendo como base os critérios de elegibilidade da OMS para precisão de métodos anticoncepcionais, a indicação do dispositivo intrauterino DIU de cobre ou sistema intrauterino com levonorgestrel para essa paciente é inadequada por se tratar de uma adolescente com sexarca recente e nulípara, inadequada pelo risco excessivo de infecções em pacientes com diabetes tipo 1, inadequada visto que a paciente apresenta contraindicações para o uso de anticoncepcional hormonal combinado via oral, adequada visto que a paciente não apresenta contraindicações para o uso de qualquer desses dispositivos. E aí, o que você acha? Alternativa correta D, paciente não tem nenhuma contraindicação para o uso desse método. Então, inadequada, não tem problema, não tem nada, não tem uma relação com isso, pelo risco de infecções, não. Então, vou passar aqui para quais são as contraindicações que nós temos. Doença inflamatória pélvica atual, cervicite mucopolorenta, gonorreia ou clamídia não tratada atualmente, infecções pós-aborto, parto nos últimos 3 meses, gravidez atual suspeita, cavidade uterina anatomicamente distorcida, doença de Wilson, o cobre, câncer cervical uterino conhecido, câncer de mama conhecido, Mirena, sangramento genital de origem desconhecida. Ok? Tirando essas contraindicações, pode-se usar em qualquer outra. Sobre a estratificação do risco cardiovascular,
em pacientes com diabetes tipo 2. Marque a alternativa correta de acordo com as diretrizes da SBD. Paciente com relação à albumina creatinina urinária acima de 300, independente da taxa de filtração glomerular, são considerados de muito alto risco cardiovascular e a meta tem que ser para baixo de 50 do LDL. Inibidores de PCSK9 só devem ser utilizados em pacientes da prevenção secundária devido ao custo elevado. Pacientes classificados como risco intermediário podem ser manejados com mudança de estilo de vida sem necessidade de niacina. Embora pouco utilizada, a combinação de estatina com niacina pode ser considerada em pacientes com muito alto risco e risco aumentado para pancreatite de repetição. E aí, qual que vocês acham que é? Alternativa correta, A. Então, relação albumina creatinina urinária acima de 300, paciente de alto risco cardiovascular, muito alto risco cardiovascular, independente da taxa de filtração glomerular. PCSK9 pode ser usado em qualquer situação, certo? O paciente não atingiu meta de LDL, o paciente tem intolerância à estatina, contraindicação à estatina, qualquer dessas pode ser usado sim, o PCSK9. Não necessidade de estatina, mudança de estilo de vida, vocês vão ver, é só no baixo risco cardiovascular, não no intermediário. E essa combinação, né, niacina, hoje em dia não é mais indicada. Então, a classificação aqui, baixo, intermediário, alto e muito alto risco, em que você vai classificar DM1, DM2, dependendo da idade e dependendo desse estratificador de risco, de alto risco e muito alto risco, ok? Lembrando que quando o paciente é de intermediário risco, a gente pode reestratificá-lo para alto risco, utilizando o score de cálcio. Então, vamos passar para frente para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui, estratificadores de risco de alto risco cardiovascular. Tá? Então, os tradicionais, diabetes há mais de 10 anos, história familiar de doença arterial coronária prematura, síndrome metabólica, hipertensão, tabagismo, neuropatia autonômica cardiovascular incipiente, retinopatia diabética já não proliferativa leve, já são fatores de risco de cardiovascular. Doença renal estratificada como alto risco, a tabela seguinte, eu vou mostrar para vocês. E quando você tem aterosclerose subclínica. Então, quando você tem um índice tornozelo-braquial alterado, quando você tem placa de carótida e o score de cálcio, como eu falei para vocês, quando é intermediário, a gente quer reestratificar, a gente pode pedir score de cálcio acima de 10, ele passa a ser de alto risco cardiovascular. Então, essa é a tabelinha renal. Então, esse aqui no alaranjadinho seria de alto risco cardiovascular e aqui muito alto risco cardiovascular. Já respondendo a pergunta, acima de 300, independente da taxa de filtração glomerular, todo paciente é considerado de muito alto risco cardiovascular. E a tabelinha de muito alto risco cardiovascular, além da questão renal, 3 ou mais de alto risco cardiovascular, DM1 maior que 20 anos, diagnosticada após 18 anos de idade, cenose maior que 50% em qualquer território vascular, nós já falamos da questão renal, hipercolesterolemia grave, colesterol acima de 310 ou LDL acima de 190, neuropatia autonômica cardiovascular instalada, retinopatia diabética já a não proliferativa moderada severa, ou severa e a proliferativa ou em progressão. E aqui na prevenção secundária, nós sabemos que o paciente já é de muito alto risco cardiovascular. Aqui a tabelinha de novo para vocês lembrarem. Então aqui, independente da taxa de filtração glomerular, sempre é de muito alto risco quando você tem uma macrobilirubina acima de 300, em relação à albumina creatinina. E dependendo, né, se o paciente é baixo, intermediário ou alto, muito alto, a meta de LDL, e aqui o uso da estatina, como eu falei para vocês, no baixo risco é opcional. No intermediário para frente, estatina, intermediário ou alto qualquer, muito alto, alta potência. Então, média potência, alta potência. Então, alta potência, atorva 40-80, Rosula 20-40. Ou associações ou PCSK9. Então, estatina de moderada intensidade, diminui o LDL de 30% a 50%, de alta, em torno de 50%. Associada a ezetimibe, já passa para 65%. PCSK9, 60%. PCSK9 e estatina, de alta, 75%. E a associação dos três chega à diminuição do colesterol em torno de 85%, que às vezes em alguns pacientes se faz necessário. Ok? Mulher, 62 anos de idade, internada para receber antibiótico terapia endovenosa para pielonefrite aguda.
não tolerou o via oral devido a vômitos. Diagnóstico de diabetes tipo 2 há 10 anos, metformina 2 gramas por dia, gliclazida 60 mg dia, com bom controle metabólico ambulatorial. Leucocitose, aumento de marcadores inflamatórios, e teve uma piora da função renal, era 72, a taxa de filtração glomerular estimada passou para 42. A paciente ficou 2 dias no setor de emergência aguardando por um leito de enfermaria. Durante esse período, os medicamentos para diabetes foram suspensos. A paciente refere melhora nos sintomas urinários, não apresenta náuseas, vômitos, febre, está hidratada. Apresentou melhora dos marcadores inflamatórios, porém, ainda com leucocitose, não melhorou a função renal. Quais são as medidas? As medidas de glicemia capilar estão apresentadas aqui nesse quadro. E qual a medida mais adequada? Então, uma glicemia em jejum, 270, 256, antes das refeições, mantendo acima de 200, 300, chegando até ficar mais alta à noite. Então, o que você faria? Iniciaria com a medicação via oral utilizada previamente à internação, ajustaria a dose das medicações orais conforme a função renal natural e associaria o SGLT2, faz ajustes na dose progressiva de insulina rápida conforme a glicemia a cada 4 ou a cada 6 horas, prescreve insulina em esquema subcutâneo basal bolus. Basal bolus, né? Então, o paciente internado, fora do controle de glicemia, o ideal é o esquema basal bolus. Então, em pacientes hospitalizados, a terapia com insulina deve ser iniciada em pacientes com hiperglicemia persistente a partir de 180, que é o caso da paciente. Níveis de glicemia entre 140 e 180 é aquilo que a gente deseja para o tratamento do paciente, ok? Então, a gente consegue deixar tanto os pacientes graves e não graves nesse valor, tá ótimo. Acima, aumenta a mortalidade, abaixo também. Pacientes não graves, o esquema indicado é basal bolus, basal plus ou basal. No caso aqui, a gente tem como opção basal bolus. Pacientes graves, o esquema indicado é insulina endovenosa, de preferência em bomba de insulina. Então, o paciente hospitalizado, é isso que a gente precisa se basear. A dosagem da albuminúria e o cálculo de ação albumina-creatinina urinária são essenciais, de novo, para o rastreamento e acompanhamento da doença renal do diabetes. Sobre esse exame, marque a alternativa correta. A albuminúria pode regredir em 30% dos pacientes, não necessariamente relacionada à intervenção terapêutica. Pacientes com relação à albumina-creatinina urinária acima de 30, confirmada em 3 exames, são considerados como diagnóstico de doença renal crônica, desde que a taxa de filtração glomerular estimada seja menor que 90. Os inibidores de SGLT2 e os análogos de LP1, mas não os DPP4, têm efeito reduzindo os níveis de albuminúria. Os inibidores da enzima de conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 e ECBRA têm eficácia na redução de albuminúria, mas não retardam a perda de função renal. E aí, o que vocês acham? Resposta correta A. A albuminúria pode regredir em cerca de 30% dos pacientes, não necessariamente relacionada à intervenção terapêutica, que é o que está no guideline da sociedade, tá certo? E todo teste anormal de albuminúria deve ser confirmado em 2 a 3 amostras coletadas de fala de 3 a 6 meses. O paciente fez uma em 4 meses, lembra? Em razão da grande variabilidade diária. Fatores como febre, exercício físico, insuficiência cardíaca descompensada, hiperglicemia grave, infecção urinária e hipertensão não controlada podem elevar os valores da albumina urinária. A presença de bacteriúria sintomática, não. Então, infecção urinária, sim. Bacteriúria sintomática, não. De novo, esse quadro que vocês precisam decorar. Então, se a gente pega, como foi dito, que o paciente acima de 30, né, de microalbuminúria já confirmada, ele só vai ter doença renal se a taxa de filtração glomerular estiver abaixo de 90, não. Mesmo acima de 90, tendo microalbuminúria, esse paciente já tem doença renal. E, quando a gente fala de DPP4, nós temos um estudo que obteve uma melhora da diminuição da microalbuminúria e teve uma diminuição uma proteção renal, tá certo? Foi escolhido com a linagliptina, carmelina. Então, nós temos sim, DPP4 estudo mostrando esse benefício renal. E aqui nós temos, né, já longa data, 98, já mostrando tanto com BRCA com IEC, nós temos sim melhora
da microalbuminúria, mas também melhora da função renal com diminuição de tempo de falência renal. Isso já é bem estabelecido e bem conhecido. Menino, 6 anos de idade, diabetes tipo 1, esquema basal 10 unidades de gludeca e doses fixas pré-prandiais, totalizando 10 unidades com bom controle glicêmico. Você quer começar a contagem de carboidratos começando pela primeira refeição do dia, que é composta por 2 porções do cereal com essa composição. Ok? Então, contagem de carboidrato, o que a gente precisa? Primeira coisa, dose total diária de insulina. 10 de basal, 10 de prandial, 20. Quanto que vai ter de carboidrato na refeição? 30 por porção, 2 porções, 60. Então, nós vamos ter uma refeição com 60 gramas de carboidrato e com dose diária total de insulina de 20 unidades. Então, vamos para frente. Considerando as diretrizes da SPD, sobre dose aproximada de insulina rápida ser prescrita para esse paciente para ingesta do café da manhã. Qual que é a correta? 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. E aí, já fez a conta? 3 unidades. Então, lembra? 400 dividido pela dose total de insulina, 20. 400 por 20, 20. Ok? Aí você divide o quanto de carboidrato pela relação insulina-carboidrato, que é esse 20 que a gente achou, 60 por 23. Então, vou passar para frente, fica mais fácil. Então, o que a gente precisa para calcular o bolo de refeição? Dividir o total de carboidratos pela relação insulina-carboidrato. E como é que a gente calcula a relação insulina-carboidrato? 400 dividido pela dose total de insulina. Então, 400 por 20. Nós achamos 20. Então, nós achamos a reação insulina-carboidrato. A gente pega o total de carboidrato, 60. Divide por 20. 3 é a resposta da questão. E aproveitando a deixa, bolo de correção, mesmo raciocínio, só que em vez de dividir 400 para a insulina ultra rápida, de 1.700 a 1.800, estou por exemplo, 1.800 dividido por 20, 90. Nós vamos achar o fator de sensibilidade. Aí o que a gente faz? O valor da glicemia atual menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade. Por exemplo, glicemia atual está 190 no glicosímetro. Glicemia meta, nós estipulamos 100. 190 menos 100, 90. Dividido por fator de sensibilidade, que é 90, 1. Ok? E essa questão foi anulada no diagnóstico, critérios para remissão de diabetes, que são aqueles pacientes em que a hemoglobina glicada fica para baixo de 6,5, em que você, sem nenhum tratamento, né, para diabetes, ele mantém uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5 depois de 3 meses de avaliação. Então, o paciente fez o tratamento para diabetes, ele controlou a glicemia, você tira os medicamentos, ele mantém a glicada abaixo de 6,5 por 3 meses, é considerado diagnóstico de remissão. É isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.